Infobol na área. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Infobol na área, sejam bem-vindos a mais um vídeo de debate aqui no canal. Hoje de novo com a presença do Diego. Antes de começarmos o debate, eu queria dizer que como temos jogos meio de semana, final de semana, fica muito complicado pra gente gravar o debate. Então o que a gente vai fazer? Quando tiver jogos no meio de semana, a gente vai gravar um debate depois dos jogos do fim de semana e fazer meio que um resumo, né, na rodada dos jogos que aconteceram no meio de semana. É o que a gente vai fazer aqui hoje. Primeiro vamos começar falando dos jogos do meio de semana e depois vamos no debate normalmente dos jogos do fim de semana. Bem, para começar, vamos eleger o craque da 8ª rodada, que foi o René do Flamengo. Eu nunca esperei que o René ia estar aqui com essa, cara. Eu nunca esperei que o René fosse o craque da rodada um dia. Bem, falando dos jogos da 8ª rodada, o Flamengo venceu o Bahia por 2-0 no Maracanã, gols de Diego e Lucas Paquetá. O Flamengo reassumiu a ponta da tabela, uma vitória até que tranquila do Flamengo. O Diego Alves teve boa atuação, como sempre. E o Grêmio e Fluminense, né, João Vitor? Cara, Grêmio e Fluminense, eu não sei o que aconteceu, só sei o que aconteceu. O que aconteceu porque Não teve gols. a gente tá depois da nona rodada e a gente vê o Fluminense empatando com o Grêmio na casa do Grêmio. Bom resultado, bom resultado. Me entregar o Mundial aí, cara. Mas aí chegou agora o Paraná e Vamos sair, a gente vai falar depois, tá? Depois. Uma coisa pra comentar desse jogo importante é a lesão do Pedro, infelizmente. Aí vai desfalcar o Fluminense até depois da Copa. A gente tem o João. Foi embora. E outro jogo pra comentar também, Vasco e Paraná, uma vitória do Vasco, suada. O Vasco teve muita dificuldade contra o Paraná, mas venceu a Quem que não ganha no partida. Paraná, velho? E o Botafogo, que... Pode continuar, velho. Pode continuar. O São Paulo, que venceu o Botafogo por 3-2 no Morumbi, assumiu a liderança naquela hora ali, virou na liderança, sentiu o cheirinho da liderança. Já por 2 horas. Depois do Flamengo, foi lá e passou o São Paulo. O Botafogo jogou um início bem, depois o São Paulo passou por cima do Botafogo. Palmeiras e Cruzeiro venceu no Mineirão 1-0. Gol. Não lembro de quem. Gol de... Tá, vai estar aí na tela o gol. Não lembro de quem. Já faz tempo já no jogo. A gente acaba esquecendo. Esses foram os principais jogos, né? Não tem nada pra falar. Tá bom, né? Demos um pitaco rápido aqui da 8ª rodada do Brasileirão e agora vamos pro nosso debate normal da 9ª rodada do campeonato. Vamos começar com ponto positivo e ponto negativo. O meu ponto positivo... Pode falar, cara. Vai. Não, tem que falar aquela dianteira. Vamos lá. Meu ponto positivo foi o Roger Guedes. Roger Guedes que vem mantendo a boa fase. Terceira rodada seguida, eu acho. Fez uma assistência, um gol. Meu ponto negativo foi a derrota do São Paulo depois de ter aberto... Gente, pra quem não sabe do erro, ele falou abrido. Aí vou lá consertar o erro. Depois de ter abrido o placar... Vai. Depois de ter aberto o placar com gols do... O contra que deram pro Marcos Guilherme. Um gol diferente. Fala aí, João Vitor, seu ponto positivo e negativo. Deixa pro Diego falar. Quer falar, Diego? Então fala aí seu ponto positivo e negativo. O meu ponto positivo foi até que enfim a vitória do Paraná, né? Depois de tanto tempo. O Paraná não vencia fazia tempo. O Paraná venceu, Alberto. Aê! Fudeu o time, Otávio. Meu ponto negativo foi o gol irregular do Paraná, né? Venceu, mas com aquela ajudinha. A arbitragem mais uma vez deixando a desejar, né? Como sempre, né? Na última rodada a gente até que deu aquele elogio, mas não adianta, né? Fala aí, João. Meu ponto positivo foi a virada do América, né, mano? Pô, eu pensei que o América ia começar... Quando ele tomou aquele gol, eu pensei que já ia começar a tomar... Um gol meio cagado, cara. Não, tomar aquela sequência de jogos perdidos, tá ligado? Não pode. Depois que saiu atrás, o América não teve reação. Meu ponto negativo foi o final do jogo do Flamengo e Corinthians, que deve estar falando comigo aqui, ó. Deve estar aqui na garganta dele pra falar alguma coisa. Mas no final, pra mim, o jogo tinha que ter continuado pra gente ver, mesmo o juiz parando o jogo. Libertadores ninguém falou nada. Giovanni fez o gol. Cara, não é isso que eu ia falar, porque tipo, o Giovanni foi lá, invadiu a área, fez o gol, não, que tinha que acabar, acabou o tempo, tô nem aí. Aí o que acontece? O nosso debate é sobre o Brasileirão. É verdade. Mimimi, mas se vocês pegarem o debate 1, 2 e 3, é só ele falando mal do Vitória porque roubou o Flamengo. Vamos lá. Vai, prossiga adiante. Teu ponto Adiante. positivo e negativo, anda logo, meu irmão. Logo, que eu estou mano. ficando encafifado com a sua astúcia.
Meu ponto positivo foi, a vitória do Paraná, apesar do gol lá irregular. O Paraná vencendo a primeira no Campeonato Brasileiro. E meu ponto negativo tem que ser eles. Você não veio hoje com a camisa dos caras de amarelo, veio com a amarelinha do Brasil. Mas os caras de amarelo novamente atacando essa rodada. No gol que a bola não entrou ali do Paraná, o segundo gol. E no lance do Atlético Mineiro Chapecoense, o zagueiro Douglas colocando a mão na bola, impedindo o que seria o gol da vitória do Atlético Mineiro no último lance. Elegendo o craque da rodada foi o Rodrigo dos Santos, incontestável, né? Maluco, incontestável, 3 gols. Pelo amor de Deus, vitória... Nossa senhora, meu Deus do céu. Mais uma vez, vitória não sai com a vitória. E vamos começar falando desse jogo então. Santos 5, Vitória 2. Eu tava vendo o jogo do Flamengo enquanto tá passando o jogo do Santos. Aí do nada, pimba, bolinha, gol. Rodrigo. Beleza. Show. que normal. Aí passou um tempo, eu tava com o Gabigol no cartão, né? Torcendo o Gabigol. Tumba de novo, Santos, 2-0. Rodrigo, caraca, maluco. Aí chega, bolinha de novo, Tadeu Smith, não sei o que lá. Pode preparar música. Rodrigo de novo. Mano, tipo, quando o Rodrigo fez o terceiro, eu abri meu cartão e falei, não, tem que falar ele. Eu olhei, era o Gabriel. Cara, eu botei o Sacha. Impressionante. Mas aí depois, na sequência, o Santos ainda já fez 4-0, atropelando o Vitória. Cara, o Vitória é um time muito estranho, né, cara? Ele parece ser vitorioso, mas às vezes ele compromete a sua vitória. Alguma vez ele mostra que é só um nome mesmo. Tipo, ele vinha jogando melhor fora de casa. Ele ganhou o Vasco em São Januário 3-2, depois foi lá e empatou com o Botafogo. Todo mundo, porra, que isso, Vitória? Vitória. Agora vai. Agora vai. Aí veio, perdeu pro Internacional em casa, jogo no meio de semana, e depois, o que acontece? Toma de 5-2 pro Santos. Mas uma coisa certa, Neilton sempre marca o dele. O Neilton joga demais, cara. Eu até pensando numa reação do Vitória. Quando teve uma hora que o Vitória foi lá, 4-1, eu, pô, será? Aí veio 2 bolinhas juntas, lá na Globo, opa. 2 bolinhas juntas, caraca, 4-3, já o Santos ferrou. Caraca, que fase do Santos, 5-1, não era. Mas enfim, cara, o Santos, óbvio, quem ganha de 5-2 merece a vitória. Uma vitória muito importante pro Santos, saindo Em cima da vitória. saindo do grupo lá de baixo e ainda tá com um jogo a menos. O Santos, vale ressaltar isso, é contra o Vasco. Vamos dar mais 3 pontos. Vamos ressaltar isso toda a rodada, né? Que o jogo é contra o Vasco. Como dissemos, uma vitória importante pro Santos, que salta na tabela, sai da zona do rebaixamento, e o Vitória entra na zona do rebaixamamento. Ele saltou na tabela. Foi uma piada? Foi uma merda. Uma notícia pra... Não. Ai, gente. Uma notícia pra dar do Santos é o sorteio da Copa Libertadores. O Santos vai pegar o Independiente. Bem, agora vamos falar de um dos clássicos dessa rodada. Eu juro pra vocês que a gente... eu não queria falar mal do Vasco, entendeu? Porque o outro vídeo foi aquela tortura lá, Vasco e Bahia, 3-0. Aí o Vasco ganhou o Paraná. Aí não teve debate pra falar bem do Vasco. Aí, cara, o Vasco me perde de 2-1 pro Botafogo. Aí, pelo apelo dos vascaínos, a gente chamou um vascaíno, o Jean, que normalmente fica na nossa câmera ali. Ele veio aqui hoje. Ninguém sabe o que eu já Então, Não, apareceu lá. participou do debate da UEFA, participou do debate 1. Veio. Jean pra defender o Vasco. Fala aí, Jean. Vasco perdendo pro Botafogo. Se não, a gente vai esculachar o Vasco de novo, cara. E fala alto, causa que tá jogo chovendo é sangue. Januário. Tem alguns torcedores reclamar, vocês falam muito mal do Vasco. realmente. Você não elogia o Vasco. Não... Aí, o que vocês vão fazer? Chama o vascaíno. Bora ver o que o Vascaíno faz. Vamos ver o que o Vascaíno tem a defender o Vasco. Porque realmente não tem muito. Nem ele consegue defender o Vasco, né, cara? Então vamos começar, né, cara? A fase não tá boa. Botafogo, né, abriu o placar com Gol do Chiesa. Chiesa fazendo um gol e... Bela jogada do Jean, ex-jogador do Vasco. Mole do Fabrício lateral. Fabrício e Eraso dando um mole danado. Mano, preto é assim mesmo. Caga na entrada, caga na saída. Não bota. O cara pode falar, cara. O cara pode. Ei, diga, bro. Mesmo assim pode, cara. Você é branco, não tem como você ser meu fã real, bro. Polêmico. Depois o Vasco tentou entrar na partida, tentou, né? Pelo menos foi pra cima do Botafogo, mas aí veio o Botafogo de novo, bola parada. Gol de bola parada na zaga do Vasco. De novo.
Terror. É um terror aquilo ali. Virou padrão. Escanteio, falta, eu já boto é gol. A bola aérea, chegou na área, é gol. É isso aí, é gol. Aí o Léo Valência cobrou a falta perfeita na cabeça do Igor Rabelo. Subiu sozinho, cabeceou, o Fernando Miguel só olhou. 2-0 Botafogo no primeiro tempo, aí ele já pensou o quê? Vai ter quebra-quebra, vai ser goleada. Já fiquei preocupado. Que poderia acontecer alguma coisa novamente e o Vasco ser punido. De novo, né? São Januário interditado poderia prejudicar mais ainda o Vasco, até porque. Não, vamos falar prejudicado entre aspas, porque o Vasco não tá jogando nada em casa. Não tá rendendo nada. Fora de casa, dentro de casa, o Vasco não tá rendendo nada. A gente, no início aqui dos outros debates, a gente elogiava o Vasco porque o Vasco tinha aquele poder de. Isso, no final, aqueles gols no final, virava o jogo e ia pra cima do adversário. Agora, nem isso o Vasco tá apresentando no Campeonato Brasileiro. Veio o segundo tempo, o Vasco foi pra cima. Tentou, né? Pelo menos um belo gol do Andrei. Acertou um belo chute de fora da área, indefensável. Um golaço do Andrei. 2-1. Mesmo assim, perdeu o jogo. Pontou bem no Cartola, pontou 16. Não, é porque ele fez uma boa partida. O Andrei jogando bem. O Andrei está substituindo muito bem o Wellington. Qualquer um substitui bem o Wellington. Eu tô aqui ainda processando o Martin Silva ainda, porque não caiu na ficha ainda que ele saiu, tá ligado? Eu não lembro pro Vasco. Foi pra seleção, Foi pra seleção, cara. Tá, seleção. Ele é o melhor, ele é o melhor. Bem, o Vasco voltou pra 13º, porque aquela piadinha do 13º tá em dezembro. Aí o que o Botafogo era o 13º. Aí como? O Vasco não. A piada é minha, entendeu? Você não vou roubar isso não. Eu vou voltar pra 13º. O que aconteceu? O Botafogo passou o Vasco com a vitória. O Vasco Respeito voltou, cara. Voltou sempre. E vitória importante do Botafogo que resultou na queda do técnico Zé Ricardo. O Vasco agora não tem técnico. O que você acha da demissão do técnico do Zé Ricardo, cara? Tchau, não gostava dele. Ótimo. Gostava dele. Na verdade, nada pro Jean presta. Essa é a realidade. Flamengo, Vasco. Flamengo. Falou do Jean, pô, tu viu o Flamengo deu mole, perdeu. Flamengo. Quando acabou o jogo, Vasco e Botafogo, eu fui lá, dei uma zoada no Jean, pistolou. Uma zoada não. Pistolou, aí ele, o que ele falou? O Flamengo joga amanhã. Palmas pro Jean. Bem, indo de um clássico para outro, agora vamos falar de Palmeiras e São Paulo. Palmeiras e São Paulo. São Paulo e Palmeiras. Palmeiras palmeou o Palmeiras. São Paulo e o Palmeiras ganhou o São Paulo e o São Paulo... Mano, eu só sei que o São Paulo não ganha na Allianz Parque. Não tem como. Mano, era o momento. O Palmeiras vinha de 2 derrotas. O São Paulo de 3 vitórias. O melhor momento do São Paulo para enfrentar o Palmeiras na Allianz Parque era esse. Ainda abre o placar. Clássica, né, cara? É aquilo, ou o time que tá mal se levanta no campeonato, ou o time que tá bem afunda o que tá mal mais ainda. Abre o placar pra implodir a torcida. Aquele gol contra, né, que foi gol do Marcos Guilherme dado pelo juiz, ele nem encostou na bola o Marcos Guilherme. 1-0 São Paulo. Aí veio o segundo tempo e é aquela história, né, João? São Paulo que, como a gente já falou nos últimos vídeos, ele jogava bem o primeiro tempo. Isso. E depois já caía no segundo. Não, ele não jogava. Cala a boca, galera, não tá falando aí. O São Paulo, no início do campeonato, eu estou cumprimentando o que ele furacão falou. do Thales. Vamos lá. Nem que a gente falar, você Vamos cumprimentar o que ele tá falando, pra entenderem melhor. Vamos lá, calma. Pode falar. O São Paulo, quando abre o placar, no início do campeonato, quando ele abriu o placar, ele entrava em campo no primeiro tempo, pô. Fazer o resultado aqui 1-0. Pá, é o que a gente tava falando naqueles outros vídeos de debate. Vinha o segundo tempo e o São Paulo não entrava em campo, como se fosse só o primeiro tempo. Se fosse só o primeiro tempo, o São Paulo era líder absoluto do Campeonato Brasileiro hoje. Mas como tem 2 tempos, o São Paulo parou no segundo tempo e o Palmeiras atropelou. E o São Paulo melhorou, cara. O que esse moleque tá fazendo, cara? Adiante, cara. E o São Paulo vinha fazendo uns bons jogos. Isso, o São Paulo conseguiu equilíbrio nos outros jogos. Primeiro e segundo tempo impecáveis.
Agora nesse em específico Voltou a ser o São Paulo. voltou a ser o São Paulo e o Palmeiras voltou a ser o Palmeiras do início do campeonato. E vinha o segundo tempo, o Palmeiras Tacando lá bimbada. Tirando, Lá na pimbada é só o bimbada. tirando a invencibilidade do São Paulo. São Paulo vinha invicto no campeonato, caiu o time invicto. Segundo tempo, o William e Dudu entraram na partida. Entraram, o que eu digo, entraram ligados no segundo tempo. 2 gols do William, uma assistência do Dudu, outro gol do Dudu. Assistência de um cara lá, jogou com o Palmeiras. E foi um bom jogo. que, cara, a gente assistiu. Não. Uma vitória importante e merecida pelo segundo tempo do Palmeiras, que encosta de novo no grupo de cima e o São Paulo perdeu a chance de continuar grudado no Flamengo. Nossa! Que engraçado, cara! Se você tivesse a blusa do São Paulo e fizesse essa piada, ia ficar bom. Mas foi um lixo, igual as minhas piadas. Tá, KK. Cara, e a Libertadores, né? Que o Palmeiras vai começar a se preocupar agora, porque pelos confrontos, se ele Caiu passar. na chave do Corinthians. Se ele passar e o Corinthians passar, o Aí é o Corinthians clássico. passa logo depois de novo. É porque, tipo, o Corinthians e o Palmeiras é o seguinte, o Palmeiras, né, contra o Corinthians esse ano realmente tá terrível. Então, se o Corinthians e o Palmeiras passar, é clássico, mas pro Palmeiras esse ano contra o Corinthians não está bem. E o Corinthians pegou o Colo-Colo, já dando sequência, Flamengo e Corinthians. Vamos falar do grande clássico que você tá me remendando. Bem, agora um dos grandes jogos dessa rodada, Flamengo e Corinthians. Corinthians que eu tô achando que o Corinthians não vem bem. Virou um time retranqueiro. Do Corinthians do ano passado, um time que só atacava, pontos de diferença, o time que mais marcava. Agora tá um time... do estilo de jogo do Corinthians em si, ele não mudou muito. Do Carille, do ano passado para esse ano. O que mudou no Corinthians foi a forma com que o Corinthians jogava e ganhava as partidas. O tipo de jogo, jogar ali recuado pra depois atacar, o Corinthians fazia no passado. Mas esse ano, eles estão fazendo e não tá dando certo. Tipo, por quê? Deu certo ano passado? Deu. Aí vem esse ano, o que acontece? Os times já sabem como o Corinthians joga, cara. Não vai dar certo de novo. Você percebe, o Corinthians ganhou no sufoco o América Mineiro, um placar mentiroso. O Corinthians não era pra ter ganho aquele jogo contra o América Mineiro, no meio de semana. Aí veio pra jogar contra o Flamengo da mesma maneira que jogou contra o América. E o Flamengo é o líder do campeonato, cara. O Flamengo tá jogando bem. Você não vai funcionar jogar retrancado contra o Flamengo. Não vai, ainda mais no Maracanã. No segundo tempo, o Flamengo entrou na partida mais ligado do que no primeiro tempo. E o Corinthians se desligou totalmente. Só deu o Flamengo no segundo tempo. A entrada do Felipe Viseu. Na hora que o Felipe Viseu entrou, eu falei... Pô, cara, ele vai fazer o gol, cara. Ele vai fazer o gol da vitória. Eu tava sentindo que o Viseu ia fazer o gol, cara. O Henrique Dourado não vem jogando bem. Eu sou um dos que tem mais paciência com o Henrique Dourado. Eu ainda acredito que ele vai dar certo, mas muito difícil, né, cara? Pela fase que ele tá vivendo. Mas aí entrou o Felipe Viseu e fez o gol da vitória. Bela jogada. É o que eu falo, né, cara? Vitória Gente, merecida. vou te interromper, mas é o que eu falo. Você pega um jogador que tá jogando bem num time, tira o jogador, vai um lixo no teu time e critica o jogador. Por que pegou então? É por isso que eu tô falando que eu tenho Tá paciência. bem com ele. É por isso que eu tô falando. Ele tá fazendo um bom trabalho? Eu tô Tá tendo fazendo um bom paciência trabalho, com o Henrique mas Dourado. Eu tô tendo paciência. Tirou do Fluminense pra quê? Porque eu acredito que o Henrique Dourado tem ainda a dar certo no Flamengo. Como foi o Hernani blocador em 2013, em 2012 ele não fez nada. Em 2013 ele arrebentou no Flamengo. Então é um jogador. Então, o Flamengo é um time que não tem mais jogado como antigamente, no ano passado, que só cruzava a bola na área. Se você perceber o jogo do Flamengo, o Flamengo nem cruza mais a bola na área direito. Vai na linha de fundo, corta pro meio e vai trocando. Passa. Mas Então o problema é do isso. Henrique Dourado não é nem em si o Henrique Dourado. É mais que de 70 minutos que ele joga, tem 3 a 4 oportunidades. Ele erra essas 3 a 4 oportunidades, aí... E o pior pra ele é o seguinte... Pior entre aspas, porque o Viseu já tá vendido. Entra o Viseu na partida e faz o gol. Eu imagino se fosse o Lincoln. O Lincoln é jogador do Flamengo ainda. Então, se o Lincoln entra na partida e faz o gol, o Dourado ia sim se preocupar. Já se preocupa com o Viseu, que já tá vendido. Eu acho que o técnico deveria botar ele só pra dar
banquinho pra ele só pra dar aquela... pra esfriar a cabeça, Exatamente. voltar e... Quem sabe com um banco, ele entrando no recorrer dos jogos, pode fazer o contrário, né? Entrar e resolver a partida. Pra continuar Exatamente. nessa vaga no time de volta. O Flamengo abriu o placar no finalzinho, aos 35 minutos do segundo tempo, uma bela arrancada do Diego. Diego jogando bem, vale ressaltar isso. Diego, depois que deu aquela declaração polêmica lá, que o Tite depois rebateu. A seleção brasileira tá perdendo sem mim. Aí ele fez uma arrancada belíssima, rolou no Paquetá. Que chute do Paquetá, cara. Eu queria que fosse o gol do Paquetá. Queria que fosse o gol do Paquetá. Não, que defesa do goleiro. Então, mesmo assim, ele fez uma ótima defesa? Fez. Mas ele era pra ter jogado pra escanteio. verdade. A partir do momento que ele espalmou pra cima, sobrou no pé do Viseu, gol. Mano, você já agarrou, você sabe muito bem que joga ruim em uma quadrinha. E o goleiro alguma vez não tem controle total da bola. Tudo bem. Não, vou bater aqui no ângulo de 335. Aí bateu, não vai pra fora. Então, alguma vez o goleiro foi uma perda muito boa. Vale lembrar que o Diego tá suspenso, né? Com o Fla-Flu. Exatamente, o Diego Não ajuda nada. tomou um cartão amarelo de bobeira e o Daronco, né, podia. Não, eu fiquei... O time do Flamengo até que dá pra gente dar aquela calmada, porque se não tem Diego, aí vem com o Everton Ribeiro que joga melhor sem Diego. Aí bota o Jean Lucas recuado e avança o Everton Ribeiro, não precisa formar aquela formação que o Flamengo coloca com o Everton Ribeiro na ponta. O Diego ofusca muito o Everton Ribeiro na partida. Não é à toa que as melhores partidas do Everton Ribeiro no Flamengo foi sem o Diego. Talvez nessa, contra o Fluminense, ele se saia bem. Vamos seguir aqui o debate, falar agora de Atlético Mineiro e Chapecoense. Um dos grandes jogos dessa rodada, ou melhor, né? O melhor jogo dessa rodada, 3-3. Nem viu o jogo, né? Não, eu vi o jogo. Eu achei interessante pelo fato de que o Atlético Mineiro fez o primeiro gol. Fez o primeiro? Não, Calma. O Chapecoense A Chapecoense fez o primeiro gol, o Atlético Mineiro empatou. Atlético Mineiro virou, Chapecoense empatou, Atlético Mineiro virou pra 3-2. Não virou não, desempatou. Empatou pra 3-2, a Chapecoense... E foi lá e buscou empate. Exatamente, agora vamos falar um por um lá nessa partida De agora. quem foi os gols, Fabel? Você tá pedindo demais pra mulher, vamos lá, calma. Fábio Santos de pênalti do Atlético Mineiro, Fábio Santos, Roger Guedes, Ricardo Oliveira. Da Chapecoense foi Arthur Kaique, Wellington Paulista, Leandro Pereira. No Atlético Mineiro, primeiro tempo, a Chapecoense abriu pra cá, gol do Leandro Pereira. Aquela gol ali, o Wellington Paulista cabeceou, bateu no Leandro Pereira. Mano, eu ficava impressionado com o Victor. Ele... Não, a culpa não foi tanto dele, mas esse primeiro gol. Bate ali, ele tava dentro do gol. De qualquer forma, se ele defendesse, ele ia estar dentro do gol. Ele não tava ali posicionado pra defender. O segundo gol do Chapecoense, o Arthur Kaique de falta. Ele ainda consegue resvalar. E Foi um puta golaço, hein? O Arthur Kaique que bate muito bem falta. Como é que pode? Terceiro gol dele já no campeonato E batendo o terceiro da falta. Chapecoense foi ele de pênalti. Outro mole que eu achei dele. Ele, se vocês forem analisar, ele meio que... Gaguejei. Ele indica o quanto que ele vai bater. O Vitor, ele é um pegador de pênalti nato, mas quando ele não agarra os pênaltis, você pode perceber. Ele sai antes, cara. Ele aponta o lado. Se o batedor ficar desatento, o goleiro vai pegar porque ele saiu antes. Entendeu? O Wellington Paulista ficou atento nisso, bateu estilo Henrique. Desde daquela... Estilo Henrique Dourado. O Atlético Mineiro, que empatou logo em sequência com o gol do Ricardo Oliveira, virou com o Fábio Santos. Aí a gente pensou, pô, Atlético Mineiro, show de bola. Aí também o Leandro Pereira foi expulso. Exatamente. Leandro Pereira foi expulso. Aí a partida ficou tranquila pro Atlético Mineiro, na teoria. Leandro Pereira foi expulso, mas eu quero falar isso. Eu quero que entre o lance, Leandro Pereira dá uma voadora. Leandro Pereira dá uma voadora. E fala, não foi. Ele pique o Gilberto. Ele deu uma voadora. Eu fiquei, pô, os caras foi expulso. O que aconteceu? Aí quando eu vejo o cara tá reclamando falando que não foi, quando eu vou pé do cara aqui, ó, tum! Aprendi, Gilberto. Aprendi, Gilberto. Aprendi de capoeira. Veio o segundo tempo, tem tudo pro Atlético Mineiro ganhar, com um jogador a mais. O que aconteceu? Fez o terceiro, 3-2 Atlético Roger Guedes Mineiro. ali. Um belo chute do cantinho, belo chute cruzado. Aí, pô, pensamos, pô, o Atlético Mineiro agora ganha. Aí veio a Chapecoense. 3-3, o Wellington Paulista de Chapecoense pênalti. assim. A Chapecoense escolhe os adversários pra jogar. É impressionante isso. Foi lá, venceu o Flamengo, não é qualquer coisa.
o único que venceu o Flamengo nesse campeonato, empatou com o Atlético Mineiro. Também não é qualquer coisa, o Empatou Atlético com Mineiro. o Palmeiras no Allianz Parque. Então é um time que ele escolhe os adversários. Empatou com o Vasco. Perdeu pro Pra ter Fluminense. ganho, é um tropeço. Desculpa, Chapecoense. Foi tropeço. Perdeu pro Fluminense, mas o Fluminense, pô, tava jogando bem. O Pedro, era o jogo pro Fluminense ganhar. Nem fiquei com... Aí Tá bom. no finalzinho, o Atlético Mineiro foi pra cima, pra tentar o gol da vitória. Pô, com um jogador a mais tem que vencer em casa. Aí foi pra cima, chute pro gol. O Douglas, zagueiro da Chapecoense, tirou com a mão. E o que o juiz deu? Nada, porque O cara é um bom goleiro. O cara é um bom goleiro. Escanteio e só. Meu Deus. Só. 3x3, acabou a partida, os jogadores do Atlético Mineiro protestando, a arbitragem fazendo cagada mais uma vez, o Atlético Mineiro perdendo, depois que perdeu pro Flamengo perdendo, mais uma vez a chance de se aproximar do grupo de cima, já tinha perdido pro Sport no meio de semana, jogasse 3x2, e agora parou ali no meio da tabela. Bem, agora vamos dar uns pitacos rápidos dos jogos da rodada. Vamos falar de 4 jogos aqui, rapidinho pro vídeo não ficar longo. Cruzeiro e Ceará, o Cruzeiro venceu fora de casa, 1x0, gol do Sassá Sassá. desencantando. Finalmente o Sassá, né, quando ninguém confia que vai escalar ele no Cartola, ele vai lá, deixa o golzinho dele, né. 1x0 e o Ceará segue sendo o único time que não venceu nesse campeonato brasileiro. A cabeça dele espera. Lá A cabeça tá Lanterna. alargando a lanterna do Campeonato Brasileiro. O Ceará, o Grêmio venceu o Bahia na Arena Fonte Nova. O Bahia depois só ganha o Vasco. Bahia só ganha o Vasco. Bahia só ganha o Vasco. Eu não vou zoar. Açúcar. Eu não vou zoar porque... Ainda tem jogo contra o Bahia, eu não vou zoar. A gente perdeu o Paraná. 2x0 perdeu pro Flamengo, agora perde 2x0 pro Grêmio em casa. O Michael fez o gol de pênalti. Mas E depois também é aquilo, né, cara? O Bahia perdeu contra o Flamengo, aí perde contra o Grêmio. Não é também... Não, tudo bem, não é. Suma aí do Bahia. Golear o Vasco, normal. Mas aí veio o jogo contra o Flamengo, perder pro Flamengo é normal, perder pro Grêmio também. Outro jogo rapidinho pra falar, América Mineiro e Atlético Paranaense, né? O Atlético Paranaense abriu o Thiago placar, Carleto com outro gol de falta. Outro gol de falta, Ele, impressionante, né? Ele é o Pikachu do Vasco. Ele é Arthur Kaique. Só tem feito gol de falta. Aí, 1x0 Atlético Paranaense, a gente pensou, pô, América saindo atrás do placar novamente, será que vai perder? Não. Serginho entrou na partida, Serginho, 2 gols, virou o jogo pro América e no finalzinho ainda teve um gol que decretou a vitória do América Mineiro, bom pro América Mineiro, colando na parte de cima que tá todo mundo embolado. O América chegou a 13, ele tá a 2 pontos do segundo colocado. Se não fosse o Rodrigo, o Serginho poderia ter mesmo ser o craque da rodada de novo. Assim como o William. Internacional Esporte 0x0. É medíocre, cara. Inter é medíocre. Aí, Não, tudo bem, você quer falar que o Inter é medíocre. Mas o esporte melhorou muito, cara. melhorou, velho. Sem Anselmo, o esporte. Poderia ter ganho, talvez. Não, eu tava vendo o esporte. Tava parando pra analisar o time do esporte. Porque ele o Anselmo, ele é o cara que domina assim, cadencia. Ele é um volante, mas ele cadencia tudo. Capitão, olha pra tudo. Sem ele, o esporte não tem o líder. Uma coisa a falar, o time do esporte, se você for analisar peça por peça, ele pegou alguns jogadores que não estavam dando certo nos times. Rafael Marques, Gabriel, Marlone, Michel Bastos, Felipe Bastos. O time do esporte é bom. Esse time do esporte é bom, cara. É, lógico. Vamos encerrar aqui o debate falando do jogo Não, da encerra. segunda-feira. Pode encerrar, acabou. O Fluminense que... Eu achei que o Fluminense não foi Fluminense. Foi menos Fluminense, porque era Fluminense. Que ele foi... Vamos lá, Só pra caralho. Tá, vamos lá. O Fluminense não perdeu pro Paraná, tudo bem. Não. O Fluminense perdeu, não tem parada aqui não. O Fluminense perdeu pro Paraná? Perdeu, mas tem mais que... Mas eu não Steven Jobs, mano. Só pra... Que Fluminense? Tá, tudo bem. Pode continuar. O Fluminense perdeu pro Paraná, tudo bem, cara, mas pô, vamos analisar, o Fluminense perdeu muito jogador, cara. O Fluminense no primeiro tempo foi uma partida muito ruim, cara. Dá vontade de vomitar. Nossa senhora, foi uma partida horrorosa. Tipo, o Paraná teve 2 chances, as únicas chances perigosas. A bola na trave do Thiago Santos e depois o belo voleio.
O Júlio César fazendo a defesa. Uma ótima defesa. Tirando isso, o Fluminense não atacou praticamente. O João Carlos forçando muito Mano, o jogo, quem é João fazendo Carlos? faltas desnecessárias. Porque o time não teve muita oportunidade. Aparece o jogo e ele joga bem. Aquele cara que, tipo, entra e faz a marca dele no time. Ele fez a marca. Um cartão amarelo, várias faltas. ele pelo menos bateu uma falta muito boa, mano. É. Que falta que ele bateu? Finalização Só no certa. gol. Finalização Só no certa. gol. Foi a única finalização dele. Mas enfim, vai ver o segundo tempo, o Paraná, pô, arrumou aquele pênaltizinho ali. Thiago Santos Na minha bateu. opinião, não foi pênalti. Cara, pra mim foi pênalti. Porque não é foi aquele tipo de pênalti que tipo, Não. e aí meu camarada, o cara se joga? Tipo, E aí meu não foi- camarada, o cara se jogou, mano. Não foi pênalti, tipo assim, pênalti, tipo, pênalti, caiu, pá. O Léo Não foi assim. tem o Fluminense. O Fluminense, né, que tomou um castigo, o gol do Guilherme Biteco. Agora fica aquela polêmica se a bola entrou ou não. Pra mim não entrou, assim como pra todo mundo aqui. Não entrou, o Júlio César salvou. O Fluminense aqui no finalzinho da partida conseguiu descontar ainda com o Pablo Diego, que pra mim era pra ter começado o jogo Era pra desde ter o início, titular, com o mano. Pablo Diego no lugar do João Carlos. O Pablo Diego é muito mais jogador que o João Carlos. Ele fez o gol, não adiantou muito. 2-1 Paraná. Paraná saiu da lanterna, foi pra 19º. Acabou. É o início de uma reação. Ele pode brigar pra não cair, tentar ficar na Série A e ano que vem pegar reforços, mas... Complicado. Nossa, nem E o Fluminense perdeu a chance de chegar a 17 pontos, teria um confronto direto contra o líder Flamengo e assumir a liderança. Dependendo do resultado. Agora complicou. Bem, mais um vídeo de debate fica por aqui, espero que vocês tenham gostado. Antes de fazer o encerramento aqui, queria mandar um abraço, um salve pro David, torcedor do Palmeiras. Mandou um vídeo pra gente, vou botar aí na tela. E aí, molecada, beleza aí? Continuem com o bom trabalho que vocês vêm fazendo aí sobre os debates de futebol e que continuem assim para fazer o canal crescer e que vocês vão longe. Parabéns e continuem assim. A gente agradece aí o David acompanhando o canal e dizer que ele vai participar do próximo debate, ele vai mandar um vídeo pra gente falando do Palmeiras, jogo Palmeiras e Flamengo, que vai ser na próxima semana. E é isso, galera, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece do seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho. Bem, a página Torcida Presente vem com novidades de Dia dos Namorados. Sim, a página do Torcedor Presente vai estar com uns kits do Dia do Namorado, umas promoções legais. Se você tem seu namorado ou seu namorado e quer fazer uma surpresa pra ele, tá ótimos preços. Tem como você comprar, é só você dar uma olhada na link. Ou se da você é descrição. solteirão, não tem ninguém. É, Ninguém quer não, uma mina. olha o kit que Pra pra ser namorada. Priscila, né não? Não, eu tô com... Ô, ei, gato. Pra conquistar, pô. Como? Ou apenas comprar e a garota ficar com outro cara e você se fuder. também. Então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Em breve nosso canal vai estar com algumas novidades aí, vídeos novos quadros pra vocês. É isso aí, galera. Até a próxima, tamo junto. Até a próxima. Fui! Eu ia ficar sério. Vocês são isso. Vamos lá. Bora lá. Vai, puxa, que a gente não quer. Bem, Flamengo e Corinthians. Não só fez mais merda ainda. Tá vendo aí que é o papel ali, cara? É, não é boa. Poxa. Aí. Essa ficou boa. Essa ficou boa. Essa foi boa. Poxa, não, velho.